reverendíssimo Padre Ranes. Na sua pessoa, saúdo os sacerdotes que concelebram conosco esta Eucaristia. Igualmente os reverendíssimos diáconos, autoridades presentes, querido povo de Uruburetama. Quero compartilhar convosco a alegria de poder visitar pela primeira vez esta cidade. Já tinha escutado muito falar sobre Uruburetama e eu conversava com o Padre Rames dizendo, imaginava uma cidade completamente diferente. Mas digo para vocês, eu gostei do que eu vi. Parabéns. Cidade agradável, de povo gentil, de belas serras que circundam esta cidade, dando um charme especial a Uruburetama. Quero, nessa noite, também dizer da alegria de celebrar a abertura desses festejos. Porque de todos os santos, São João Batista ocupa na igreja um lugar especial. É o único santo que nós celebramos, não só a sua entrada no céu pelo martírio, mas também celebramos o seu nascimento. Ele e Nossa Senhora. Celebramos a natividade de Maria e celebramos a assunção de Maria. De João celebramos a natividade e celebramos o seu martírio por causa de sua fidelidade aos valores do rei. Nós começamos essa festa com um convite muito sério que o Senhor nos faz no Evangelho. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Digamos juntos. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Ao escutar esta frase, nos perguntamos, poderia um ser humano ser perfeito? Quando escutamos esta frase que sai do próprio Deus, nos perguntamos, nós temos essa capacidade de nos tornarmos perfeitos? Ora, meus irmãos, quando nós escutamos essa palavra, nós choramos as nossas imperfeições. Porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos batizados e recebemos a força do Espírito Santo. E no dia do batismo, São Paulo dizia, em Cristo nós fomos adotados. Deus só teve um filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em Cristo, eu e vocês recebemos a graça de sermos chamados filhos de Deus. E esta é a vocação mais bela, ser chamado filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque me fizeste teu filho. Digamos juntos, obrigado, Senhor, porque me fizeste teu filho. Ora, esta realidade nos aponta para uma coisa bonita. Quando Deus criou o céu e a terra, nos fez obras de suas mãos. Somos criaturas de Deus, mas pela graça do batismo, nós chegamos a uma dimensão muito mais elevada. Nós não somos só criaturas, nós somos filhos amados de Deus. E esta realidade deve nos questionar muito, porque nem sempre nos comportamos como filhos de Deus. Nem sempre nos comportamos segundo a vocação para a qual nós fomos chamados. Queridos irmãos, permitam-me lembrar a primeira leitura dessa Santa Missa. A história de Acabe, o rei, e sua esposa Jezabel, uma mulher gananciosa, que fez de tudo para que o seu marido tomasse posse de uma terra
que ele cobiçava há muito tempo. E a cobiça dessa terra fez com que Jezabel não medisse esforços. Ela planejou a morte de Nabot para ficar com sua terra. Meus irmãos, essa realidade que aparece na primeira leitura é uma realidade que ainda hoje acontece por causa da cobiça, por causa da inveja, por causa do desejo de poder. Tem pessoas que são capazes de tudo. Como é triste acompanhar casos de um filho, por exemplo, que se torna capaz de matar o pai e a mãe para ficar com a herança. Triste. E foi isso que Jezabel fez para que seu marido tomasse posse de uma terra fértil que garantia uma grande colheita. Mas o mal que nós fazemos, todo o mal que nós praticamos, traz consequências para nós. Às vezes achamos que Deus não vê nada. Às vezes achamos que Deus, porque está silencioso, não está vendo. Os mais antigos diziam para nós quando éramos crianças: Deus tudo vê. Deus tudo enxerga. E é verdade. Deus vê tudo. Por isso, nenhuma ação nossa, seja boa ou seja má, pode ser escondida de Deus. O Salmo 138 disse: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, quando estou sentado ou estou de pé, quando ando, quando me deito, quando me levanto. Se eu vou para a montanha, Você está lá. Se eu vou para o mar, Você também está lá. Se eu vou para o deserto, como escapar de Ti? Não há como escapar de Deus. Agora, Deus não é um vigia que fica nos esperando às escondidas para nos punir, para nos massacrar. Mas não podemos esquecer que tudo que se planta, colhe. E foi assim que Deus então mandou o profeta Elias dizer a Acabe, dizer àquele homem que o que ele fez com a esposa estava errado. E Deus então anunciou uma punição para aquele casal. Uma punição gravíssima. O Senhor afirmou derrubar o seu reinado, o seu poder, entregar a casa dele aos inimigos, e a esposa seria morta e os cachorros iam lamber a carne da esposa, porque tinham agido contrário à lei de Deus. Esta é a imperfeição humana. A ganância, a cobiça, a inveja são sinais das imperfeições que eu e vocês, em alguns momentos da vida, nós carregamos. E se a gente não se vigiar, nós somos capazes de tudo, se não tivermos Deus no nosso coração. Eu escutei bonita a oração inicial desta missa, que dizia: Senhor, que enviaste João Batista para preparar um povo perfeito. A missão de João Batista era preparar um povo perfeito para acolher nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a pregação de João era: convertei-vos, convertei-vos. O reino dos céus está próximo. Eu sou a voz que clamo no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Ser perfeito. Quando olhamos para Jezabel, olhamos para Acabe, quando olhamos para Caim, quando nós olhamos para os nossos defeitos, nos perguntamos: Senhor, poderia eu ser perfeito um dia? O Evangelho nos apresenta essa verdade. Como filhos de Deus, a nossa luta
deve ser nos tornarmos parecidos com o papai. Se dizia muito, filho de peixe, peixinho é. Quem dera que nós fôssemos de fato semelhantes, parecidos, perfeitos como Deus. Por isso, a tradução bíblica da expressão sede santos, no grego é sereis santos. É a nossa meta, a santidade. Sereis santos, como vosso Pai do céu é santo. Para tanto, o que é preciso? Conversão. Mudança de vida. Ora, Jezabel, Acabe se converteram. Ele se cobriu de cinzas, vestiu sacos, fez penitência e o Senhor disse, viu como ele se humilhou diante de mim? Porque ele se humilhou, sua vida será poupada. Meus irmãos, não existe aquilo que Deus não perdoe mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa contrição. Deus está sempre pronto a nos perdoar. O grande problema do mundo de hoje é que as pessoas não pedem mais perdão a Deus, porque acha que tudo que faz está certo, que tudo que faz é apenas um problema psicológico, é apenas um problema afetivo. A dimensão do pecado e do erro nós estamos perdendo. Isso é gravíssimo. Deus está sempre pronto a nos perdoar, porque Ele é rico em misericórdia. Portanto, a perfeição é a nossa meta. Por isso podemos dizer como o salmista, misericórdia, Senhor. Piedade, dizia o Salmo 50, que nós cantamos tão bonito nesta missa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. A perfeição, portanto, é a nossa meta. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, porque Deus é perfeito. Portanto, Jesus nos recomenda reestruturar a nossa vida. Dizia ele, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz, não, mais do que isso, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, porque Deus faz nascer o sol para os bons e para os maus, faz chover na roça do homem bom e do homem mau, porque Deus não é mesquinho, Deus não é semelhante a nós. Agora nós deveríamos ser semelhantes a Ele. Aos inimigos, oração por Ele. Aos que nos perseguem, oração por Ele. Aos que nos caluniam, oração por Ele. Desejar a bênção, desejar a bondade. Irmãos, ser cristão não é fácil. João Batista era duro. A imagem que vocês têm à entrada desta cidade apresenta São João Batista vestido com pele de animal, segurando um cajado, a imagem de um homem penitente. Mel, gafanhoto era o alimento dele. Penitente. Nós temos dificuldade de fazer penitência. Fiquei feliz em ver, durante a procissão, muitas pessoas descalços. Eu imaginava o motivo. E é claro, muitos fazem para pagar uma promessa. Muitos fazem como penitência, como gesto de humildade. Nós precisamos nos voltar mais para Deus. A conversão. Nós vamos morrer, meus irmãos. Nós vamos morrer. Antes da missa, fui surpreendido com a notícia da morte de um padre na minha diocese. Foi fazer uma cirurgia de vista e morreu. Esta realidade deve nos levar muito a pensar e não deixar para amanhã a conversão que precisamos fazer hoje. Hoje. Nós só temos hoje. Amanhã não chegou ainda. O ontem já passou. O que nós temos?
o hoje. Portanto, vivamos na graça de Deus e acolhamos o apelo de São João Batista: convertei-vos. E a palavra de Jesus: sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Baixem a cabeça agora e vamos rezar. Eu peço ao organista que troque um instrumental para nós, para ajudar nosso povo a rezar. Um instrumental, só notas musicais. E você e eu vamos rezar. O que vamos pedir ao Senhor nessa noite da festa? Senhor, que eu seja santo. Senhor, que eu, apesar das minhas fragilidades, que eu não desista de mim mesmo, que minha meta seja a perfeição. Senhor, eu reconheço minhas limitações, meus pecados, eu reconheço minha maldade, mas sei que com o auxílio de Tua graça, tudo pode ser mudado. Te agradeço, Senhor, cada dia da minha vida. Ajuda-me no processo de conversão. Torna meu coração sensível à Tua palavra. Arranca do meu peito um coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne, sensível. Senhor, nessa noite, ao iniciarmos essa festa, queremos celebrar a palavra de João que dizia: conversão, penitência. Povo de Uburetama, se tem um povo nessa diocese que nunca pode esquecer a conversão, esse povo é você, são vocês. Porque é impossível lembrar de João Batista sem se lembrar do que ele dizia: convertei-vos. O reino de Deus está próximo. Uma cidade convertida, uma cidade aberta à graça, uma cidade que se prepara para o dia do Senhor, uma cidade que teme a Deus e proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos dê força, pois sozinho nós não podemos, mas com a graça de Deus, tudo é possível para aquele que tem fé. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo nós não podemos não. Por isso Deus sempre nos dá uma mãozinha, Deus sempre nos dá uma ajuda, porque Ele nos quer perto dEle. E o nosso lugar é no céu, o nosso lugar é no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E viva São João Batista! Viva!